livro estamos a estudar? Exatamente. Na Escola Bíblica Dominical estamos a estudar a primeira carta de Pedro. E hoje fizemos mais um trecho da carta de Pedro. E na hora do culto estamos a meditar domingo após domingo em Colossenses. E hoje é o capítulo 3. Então, pelo menos uma parte do capítulo 3 vamos tentar refletir nesta manhã. Então vamos à leitura do texto. Então está ali projetado, Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 17. Então diz assim o texto: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Neste momento, Senhor, que mais uma vez nesta manhã estamos diante da Tua Palavra, o nosso coração se enche de alegria pelo privilégio que nós temos de podermos agora refletir, meditar, entender e aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas. E claro que a nossa capacidade é limitada, e nós pedimos então assistência poderosa do Teu Espírito Santo. Como já oramos na Escola Bíblica Dominical, o mesmo Espírito que inspirou essa palavra é o mesmo que agora age em nós e que abre a nossa mente e o nosso coração para que possamos receber essa palavra, e é o mesmo que nos dá capacidade e poder para vivê-la. Então, dependemos totalmente do Senhor, ó Pai. Precisamos de Ti nesse momento,
quebra as barreiras, quebra os preconceitos, quebra a dureza do nosso coração, quebranta-nos e enche-nos do Teu Espírito e do Teu amor, para que a Tua Palavra possa encontrar lugar no nosso coração e fazer a diferença nas nossas vidas, somente para a glória do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês lembram que as duas pregações que nós já tivemos nos domingos anteriores sobre este livro. O primeiro capítulo, aqueles que estiveram poderão recordar, fala da centralidade, da unicidade de Jesus Cristo, certo? Vocês lembram? Fala da supremacia de Cristo. O que vocês lembram? Nós lemos ali a partir do versículo 15 do capítulo 1. Nós vimos sobre isso. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito. Então, ali Paulo está a reforçar a compreensão dos cristãos acerca de Jesus, já que doutrinas estranhas queriam enfraquecer a visão real de quem era Jesus. Então ele fala que Jesus é Deus, que Jesus é o Criador, que Jesus é o sustentador de todas as coisas, que Jesus é o cabeça da igreja e que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, aquele que com seu sangue nos resgatou lá na cruz do Calvário. Então Paulo, no primeiro capítulo, mostra isso. Claro que eu não vou repetir a primeira pregação aqui, mas é um tema apaixonante falar da pessoa de Jesus Cristo, e de tudo que Ele é, do que Ele representa, do que Ele fez por nós e continua a fazer nas nossas vidas. Foi à cruz, morreu, ressuscitou, está vivo, vive em nós, está aqui no nosso meio. E toda a honra e toda a glória para Ele. E nos deu a Sua palavra. Então, de facto, é apaixonante falar sobre Jesus. Ele é a razão da nossa vida. E é isso que Paulo quer reforçar. É só Jesus. No capítulo 2, a semana passada, Pedro falou da suficiência de Cristo. Que não precisamos de mais nada. Não precisamos de regrinha. Eu preciso de Cristo mais alguma coisa. Eu preciso de Cristo mais... Não precisamos. Não precisamos. Jesus Cristo é suficiente. Se temos Cristo, temos tudo. Encontramos tudo que é necessário para a vida. Ele é a pérola de maior valor. Quando achamos essa pérola, o resto podemos vender tudo o resto para ficar só com esta pérola de grande valor. Não precisamos absolutamente mais nada. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E hoje Paulo sempre começa assim as suas cartas. Em geral ele dá uma parte doutrinária, uma parte mais teológica, e depois ele entra numa parte, em geral nas suas cartas, uma parte mais prática. Ele fala, bom, e agora que vocês aprenderam e foram instruídos ou reensinados na boa doutrina, na teologia, agora tem a parte prática, como é que se vive em função disso, como é que se aplica isso na nossa vida. Então, em Colossenses, Paulo também, nesse capítulo, já começa a mexer na parte mais prática e falar da nova vida em Cristo, nesse Cristo que é único, que é sem igual, que é central para a vida do cristão, e nesse Cristo que é todo suficiente, que nós só precisamos dele. Ele nos dá uma nova vida. Como é que é essa nova vida? Que efeitos práticos conhecer esse Cristo tem na vida de vocês? Então Paulo começa a falar sobre isso. Então eu gostaria de falar mais ou menos isso, que nós continuamos com o pé na terra, sem dúvida, nós vivemos aqui, mas a nossa mente tem que estar nos céus. Então eu vou reler este primeiro trecho. Preste atenção o que Paulo ensina. Ele diz que nós temos uma nova prioridade. Olha só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto. É uma nova prioridade. Meus irmãos, se nós nos achegamos a Jesus Cristo, a vida tem que mudar. As prioridades mudam, certo? Onde Cristo está sentado à direita
de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quem é que tem feito a nossa cabeça? Quem que tem feito a nossa cabeça? É Cristo? Ou é a cultura? Ou são os ditados aí de fora, as filosofias? E às vezes, é normal que precisamos mudar alguma coisa, porque nós chegamos para a igreja, que é o corpo de Cristo, com a mentalidade lá de fora. Só que Cristo está falando, olha, é diferente. A coisa é diferente agora, certo? Nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu, e passa por isso, passa por uma mudança completa, radical, por uma nova prioridade e novos interesses. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, buscar as coisas do alto é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas se encaixarão, as demais coisas serão acrescentadas. Então, se a nossa mente estiver nos céus, os nossos pés vão tomar um outro rumo aqui na terra, porque a nossa vida, a nossa concepção vai mudar. E Efésios só reforça isso, que está escrito aqui, que Deus e é o próprio Paulo que escreve, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por isso, então, já que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, essa é a nossa posição em Cristo, uma posição privilegiada, de autoridade, de vitória. Ele nos levou para lá, para esta posição. Ele diz, então a nossa mente tem que estar lá. Temos que pensar nas coisas do alto. Muito embora ainda vivamos aqui. E se formos olhar ainda, Paulo ainda escreveu em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Opa, isso é ir longe. Ou seja, a nossa mente tem que estar focada. De fato, há uma batalha pela nossa mente. Porque é onde todas as coisas começam, certo? Toda a nossa vida passa de alguma forma pela nossa mente, nosso coração, como cantamos, enfim. Isso está tudo dentro da centralidade do nosso ser. E Paulo aqui está falando, olha, temos que colocar a nossa mente nas coisas que são do alto. Há um radicalismo aqui, há uma sugestão de uma mudança drástica, uma mudança de paradigmas, de formas de ver a vida e de ver as pessoas, de ver o mundo. É uma nova mentalidade que Cristo está a pedir ao seu povo para desenvolver e que Ele ajuda que seja desenvolvida ao nós. É uma nova cosmovisão, é uma nova forma de ver o mundo. Não vamos mais ver como víamos no passado. Nós vamos ver com os olhos de Cristo agora. Nós vamos entender as coisas como Cristo entende as coisas, como a palavra de Deus orienta. Isso não significa que todo o nosso raciocínio não seja válido, não. Mas tem conceitos que não são mais válidos. Por quê? Porque estavam contra os princípios da palavra de Deus. Agora há uma nova mentalidade a ser assumida pelo cristão. É procurar as coisas do alto e pensar nas coisas que são do alto. É uma nova prioridade, é um novo estilo de vida vai decorrer disso. Ainda estamos aqui, sem dúvida, mas o colocar a mente no Senhor, nas coisas do alto, vai alterar, vai afetar toda a nossa conduta, todo o nosso jeito de viver, vai reorientar os nossos passos, porque todas as coisas começam no centro do nosso ser, que é a mente, é o coração, como queiramos chamar ou cantar. Então, portanto, podemos mudar, por favor? Portanto, desta maneira, vai haver uma libertação do passado. Assim, diz o versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena que vocês praticaram no passado. Façam morrer, abandonem. Temos que abandonar coisas. Temos que rever os passos aqui na terra, sem dúvida. Com esta nova mentalidade,
temos que largar coisas. Então, olha só, versículos 5 a 9. Acompanhe na tua Bíblia. Sim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, estar em Cristo, estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, significa uma mudança de mentalidade. Vamos aprender coisas novas, certo? Vamos estar cheios de Cristo, vamos ter a mente de Cristo, e isso vai nos ajudar a reconhecer coisas que fizemos, ou se calhar ainda fazemos, que pertencem à velha natureza pecaminosa, pecadora, mas que agora temos que nos libertar. Quando colocamos a nossa mente no alto, isso vai fazer com que olhemos para a nossa vida e abandonemos algumas práticas que estão descritas aqui, e são práticas de pecado que não agradam ao Senhor, e Ele nos ajuda a mudar. Então, é este o ponto. Venha numa nova vida em Cristo. Então, é redirecionar os passos da terra. Abandonamos o estilo antigo, e aí a partir do versículo 10 diz: e se revestirem do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Até o 15. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, o que Paulo está a ensinar é o seguinte: olha, tinha um jeito de viver, e agora em Cristo, e por causa de Cristo, e com a ajuda de Cristo, com a presença de Cristo em nós, há uma nova maneira de viver. Então mudem o conceito que vocês têm da vida. Pensem nas coisas do alto e deixem Cristo fazer a mudança, a transformação. Tem que haver uma libertação do passado para assumirmos uma nova identidade, uma nova existência, uma reorientação dos nossos passos aqui na Terra. A vida é diferente. Então, Paulo está a dizer: Cristo é central, Cristo é fundamental, Cristo é suficiente, e quando nos aproximamos dele, se ele é o nosso Senhor e Salvador, alguma coisa vai mudar. E começa na mente de vocês. Pense nas coisas lá do alto. Quando nós pensamos nas coisas lá do alto, nós vamos ver o que está certo e o que está errado na nossa vida. E vamos abandonar as práticas antibíblicas e de pecado, coisas que trazemos do passado, e vamos assumir uma nova vida, um novo estilo de vida, que é Cristo viver em nós. Deixar Cristo viver em nós completamente. Certo? É isso que Paulo, até esse trecho, nos ensina. Ou seja, o nosso relacionamento com Cristo significa mudança de mente, mudança de prioridade e mudança de vida. E nós cooperamos com Cristo, mas é Ele que faz esse trabalho em nós através do seu Espírito Santo. Então ele fala: olha, era assim, mas vocês têm que se libertar do passado, agora é assim. É assim que Cristo quer viver em vocês. A vida dele vai se manifestar assim. E vamos cooperar com Deus para Ele fazer isso em nós. Nós não conseguimos, claro que não. Isso é um trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. À medida que nós nos abrimos para Ele,
a sua palavra e que colocamos isso como prioridade. E como nós lemos, a nossa prioridade muda. Nossa prioridade é buscar as coisas do alto. Os pensamentos têm que estar nas coisas do alto. Temos a mente de Cristo. Agora surge uma pergunta: como gerir os pensamentos de forma a abrir caminho à transformação que Cristo proporciona? Porque ele fala aqui em pensamentos, colocar o pensamento nas coisas que são lá do alto, e podemos explorar esse assunto também, e é isso que vou tentar rapidamente falar, porque parece que as coisas que passam pela nossa mente têm uma importância grande no nosso estilo, na forma que nós vivemos. Claro, já vimos, tudo começa na nossa maneira de ver as coisas e também de pensar. Olha, os pensamentos, claro, são algo complexo. Não, temos aqui pessoas no auditório que poderiam falar sobre como os pensamentos são formados e etc. Isso é bastante... Há uma complexidade grande, algumas teorias. Eu, por acaso, já li algumas coisas sobre isso, mas é complexo falar, por exemplo, se eu falar parem de pensar, nós não paramos de pensar, mesmo quando dormimos. Se eu falar não pense no vermelho, a primeira coisa que vem à nossa mente é o vermelho. Ou seja, o nosso pensamento vai se abastecer das nossas memórias, daquilo que nós temos acumulado, da nossa experiência de vida. Ele vai buscar coisas e experiências e factos e etc. E de vez em quando vem as coisas na nossa mente, nem sempre é fácil controlar. Nós podemos resistir depois, mas de repente acordamos com um pensamento na cabeça que de repente apareceu. E há coisas que são mais fortes na nossa mente quando temos experiências com grande emoção, seja ela positiva ou negativa. Isso é gravado na nossa memória, nós sabemos disso numa área privilegiada, e a mente vai buscar isso mais rapidamente e traz à tona, às vezes, quando menos esperamos. E aquelas situações assim vão ampliando a área na memória, ganham mais espaço, criam novas... como é que chama? Sinapses, certo? E são caminhos que o cérebro se acostuma. Claro que o cérebro pode mudar, há uma plasticidade, uma elasticidade, flexibilidade, o pessoal usa esses termos aí, mas só para dizer que os nossos pensamentos têm uma complexidade, e ele diz assim, bom, eu tenho o pensamento nas coisas do alto. Então, como é que, diante dessa complexidade, que são os nossos pensamentos, que às vezes surgem do nada, alguns positivos, outros negativos, como é que nós vamos gerir os nossos pensamentos para tê-los nas coisas do alto, de forma que isso signifique uma mudança na nossa vida, de forma que isso signifique transformação que Cristo faz na nossa vida. Então, o texto final a parte final desse texto dá algumas dicas. Versículo 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, se nós queremos colocar os pensamentos nas coisas do alto, ou mesmo mudar os pensamentos que nos vêm à mente, sejam eles positivos ou negativos, nós precisamos alimentar a nossa mente, abastecer a nossa mente com a palavra. E esse é o primeiro caminho. Versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ou seja, eu preciso abastecer a minha mente com a palavra. E abastecer de forma abundante. Habite ricamente. A palavra tem que fazer a diferença. É ela que vai entrar e vai afastar aquelas mentiras que às vezes o diabo coloca, o engano que vem da minha experiência, das minhas memórias, etc. É a palavra que vai fazer isso. É a palavra que vai fazer isso. Se eu cresci num ambiente em que as pessoas e a própria família dizer que eu não tinha valor nenhum, agora a palavra vai dizer: tu és valoroso.
Porque Cristo morreu por ti. É essa diferença que a palavra faz. Ela muda o nosso pensamento. Os nossos pensamentos saem do nível terreno, das nossas experiências, e muitas negativas, e vão para um patamar mais elevado, lá onde Cristo está sentado. A palavra eleva os nossos pensamentos. E é por isso que Tiago diz que nós devemos acolher a palavra com mansidão. Acolher a palavra com mansidão. É como domar mansidão é como domar um cavalo selvagem. Ele, a princípio, ele resiste, mas ele vê que não consegue resistir, ele se submete e deixa ser conduzido, deixa ser montado. E às vezes nós somos assim, resistimos, mas espera aí, Senhor, não posso resistir. Eu quero acolher a palavra, é a palavra que eu vou implantar na minha mente, é ela que está certa, é ela que faz a diferença, é ela que é luz para o meu caminho, é ela que vai elevar os meus pensamentos e vai promover a transformação da minha vida. É que Paulo mesmo escreve em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só a transformação de vida se o nosso pensamento for transformado e entregue ao Senhor. E a transformação é a palavra. Alimentar da palavra e deixar o Espírito aplicar essa palavra em nós. O Espírito faz a diferença e nos leva à transformação. Isso aconteceu num diálogo que por acaso mencionamos hoje na escola dominical, entre Jesus e Pedro. Quando primeiramente Jesus falou que tinha que sofrer, Pedro rapidamente se ergueu e falou: não tem que sofrer. Não tem que sofrer. E Jesus disse: a mudança, a transformação, à medida que nós recebemos a palavra do Senhor e deixamos o Espírito Santo trabalhar através de nós. Então, deixa lá ainda, por favor. Se queremos elevar os nossos pensamentos, temos que alimentar de palavra. Então, meus irmãos, não dá para ter uma vida transformada sem termos palavra que é aplicada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que temos escola dominical, por isso que temos grupos familiares. É para aplicar a palavra na nossa vida. É para encher a nossa mente ricamente, habite ricamente, abundantemente a palavra na vossa mente. E é aí que começa a transformação que Cristo quer fazer. Abandonar a vida velha e viver uma vida nova. É Ele que trabalha. Agora, nem sempre é fácil e simples, porque a nossa mente é complexa, certo? E Filipenses 4:8 nos ensina a confrontar os pensamentos. Se nós formos lá dar uma vista de olhos rápida, Paulo ensina o que devemos pensar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pronto, está aí. Então, nós temos que confrontar os nossos pensamentos, porque nem todos os nossos pensamentos são nobres. Nem todos os nossos pensamentos são corretos. Falo por mim. Quanta coisa vem à mente durante os dias. Há muita coisa. E eu preciso, então, confrontar o pensamento com a Bíblia. E isso está aqui um bom filtro. Senhor, isso não é correto, isso não é justo, isso não é puro. Eu tenho que mudar. Então, esse é o controle que nós fazemos dos pensamentos para dar espaço para o Espírito Santo agir através da sua palavra. Agora, repito, nem sempre é fácil, porque a nossa mente é complicada, agora sim pode mudar. E ao longo da vida, nós algumas fortalezas se formam na nossa estrutura mental e afetam a nossa vida. Então Paulo escreveu assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Já vamos falar que são fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento
para torná-lo obediente a Cristo. O que seriam essas fortalezas que Paulo se refere? E que têm que ser combatidas e destruídas, não por nossa força, é pelo Senhor, de forma a levarmos cativo o pensamento para a obediência de Cristo. Porque o nosso pensamento se dispersa, ele nem sempre está focado como esse texto aqui recomenda. Então, uma fortaleza é um obstáculo a que isso aconteça. Então, uma ferida não tratada pode se tornar uma fortaleza. Por exemplo, temos aqui uma... Opa, já não está funcionando mais. Não. Rejeição paterna. Se alguém sofreu, por exemplo, uma rejeição paterna, essa pessoa vai crescer com dificuldades em ser aceite. Não vai olhar a Deus como um pai bondoso. A palavra não vai penetrar, porque ela tem uma ferida que não foi tratada. Se alguém cresceu num ambiente sem amor, vai ser difícil aceitar que Deus ama, que Deus perdoa. Vai ser difícil. Isso é uma fortaleza que a nossa alma constrói e que ocupa a nossa mente. Então, quando alguém fala, quando nós lemos que Deus amou, aquilo não entra. Nós não assimilamos. São hábitos de pecado que nós desenvolvemos. São vícios que nós desenvolvemos e que depois não conseguimos sair. É o nosso orgulho. Enfim, aqui há alguns exemplos de coisas que se tornam fortalezas na nossa vida, são só exemplos, e que impedem a palavra de penetrar e o Espírito de fazer o seu trabalho. Ficamos prisioneiros dentro da nossa fortaleza. E precisamos do milagre, precisamos que Deus nos liberte disso, que a fortaleza seja destruída. A nossa própria cultura molda a nossa mentalidade. É a cultura do prazer, do sucesso, do dinheiro, da riqueza, e isso impede uma entrega total a Deus. Isso forma uma barreira. O individualismo da nossa cultura nos impede de entendermos corretamente o que é viver em comunidade, o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo. E nós vivemos o individualismo. É uma fortaleza que está presente. Alguém que sofreu uma traição, qualquer tipo de traição, ao longo da sua vida, pode desenvolver uma falta de confiança. Não consegue confiar, não consegue se entregar nem aos outros e nem a Deus. São fortalezas. A palavra não penetra, não há mudança. Nós ficamos prisioneiros. Bom, enfim, há muitas coisas que poderíamos explorar aqui, mas eu gostaria de parar. Eu deixei uma folha aí para vocês, num momento, tentar fazer um exercício. Existem fortalezas na minha vida, onde eu estou preso, onde a palavra não penetra. Se calhar eu não consigo perdoar, então eu ouço falar de perdão, mas isso não entra em mim. Estou bloqueado. Deus não tem espaço para agir, porque é uma fortaleza ali. Mas é o Senhor que quer quebrar essa fortaleza, quer destruir essa fortaleza. Temos que cooperar com Ele. E o primeiro passo é reconhecer, olha, é verdade, eu não consigo perdoar. Escreve aí falta de perdão, seja lá o que for. Olha, ira, maledicência, mentira, seja lá o que for. Não importa. Quais são as fortalezas que nos impedem de colocarmos os nossos pensamentos em Cristo, nas coisas que são do alto, de forma que o Espírito Santo possa trabalhar essas coisas e transformar a nossa vida? Então, e é uma área que precisamos mesmo orar, porque todos nós, uns mais, outros menos, temos fortalezas, por causa do pecado que cometeram contra nós, mas por causa do nosso próprio pecado.
Somos responsáveis por nossa vida, não são os outros. Não somos vítimas. Temos é que saber lidar. Temos é que saber lidar. E precisamos muitas vezes de milagre. De milagre. E há coisas que nós herdamos, como o próprio Pedro diz, que há vãos procedimentos que vêm dos nossos pais. Olha, e eu posso falar a um em que eu estive metido e foi uma luta para sair, que é a questão da mentira. Sabe, todos nós temos áreas boas e más, nossos pais também. E meu pai tinha uma área muito difícil, que era a mentira. E de certa forma eu herdei isso dele. Não estou culpá-lo, estou falando que é algo um ambiente que eu vivi, eu sou responsável por mim, mas que eu acostumei a fazer também. E quando conheci a Cristo de verdade, isso começou a ser confrontado na minha vida, mas eu vi que era uma fortaleza, porque eu sempre mentia. Aí a mentira já fazia parte da minha vida e não conseguia sair. Comecei a lutar com a mentira e ver textos bíblicos que o pai da mentira é o diabo e coisas e outras coisas. Temos que falar a verdade uns com os outros. Às vezes com o meu esforço eu conseguia ficar um pouco sem mentir, mas caía de novo. Eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Essa fortaleza tem que ser destruída. E isso foi uma luta de anos. Graças a Deus, consegui. Deus me levou a dar a volta a isso. Mas foi o Senhor que fez, eu não fiz nada. Eu simplesmente tive consciência e falei: Senhor, me ajuda. Então, todos nós temos alguma fortaleza, porque cada um tem a sua história, as suas experiências, boas experiências, mas também más experiências. E essas más experiências, se não forem devidamente tratadas, vão ser um obstáculo para o trabalho do Espírito Santo e para a penetração da palavra na nossa vida. Muito bem, já falei muito. Fica aí uma sugestão para vocês trabalharem diante de Deus. Trabalhem, escrevem, tentem verificar quais são as áreas. Não precisam fazer agora, façam até no grupo familiar, façam nas nossas famílias. Quais são as fortalezas que estão a atrapalhar que o meu pensamento seja levado cativo às coisas que são do alto, para que eu seja obediente a Cristo, para que Cristo tenha espaço para transformar a minha vida. Pode mudar. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina para que essa transformação ocorra é palavra, certo? Palavra, vencer as barreiras e as fortalezas para a palavra penetrar e o Espírito trabalhar. Mas tem mais: apoio mútuo e submissão uns aos outros. Não é sozinho. Não é sozinho. Então, se olharmos o texto, lá no versículo 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, é a primeira coisa. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Meus irmãos, não há vida cristã isolada. Não há vida cristã isolada. Não há crescimento sozinho. O braço não anda sozinho aí fora. Ele vai morrer. Ele vai definhar. Ele vai definhar. Nós precisamos de uma vez por todas aprender que a vida cristã é uma vida em comunidade. Somos corpo de Cristo, somos família de Deus. Hoje de manhã nós vimos que nós somos parte do edifício de uma casa espiritual, somos pedras vivas e precisamos uns dos outros. E precisamos dessa interação. Não é simplesmente aos domingos olhar Lucas aqui um dos outros, mas é ir além disso. Temos que intervir na vida uns dos outros. Nos grupos familiares, em momentos de oração, e em outros momentos que nós podemos criar, nós precisamos disso, de sermos humildes o suficiente para nos submetermos uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Não vou falar mais sobre isso, mas é algo que nós precisamos ainda mudar a mentalidade, porque o individualismo é, de fato, uma fortaleza que impede que essa mutualidade, esse uns aos outros, seja vivido de forma que cresçamos, sejamos mais parecidos com Jesus. Talvez seja uma fortaleza que
que esteja a atrapalhar a nossa vida. Talvez seja o individualismo e essa resistência a se entregar, a nos entregarmos uns aos outros. Depois, intimidade com Deus. Pronto, é isso. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine-se e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Claro, tudo isso é feito no ambiente e uma vida que tem intimidade com o Senhor. E precisamos desenvolver essa intimidade de uma maneira mais profunda no nosso quarto, em particular, mas também em conjunto uns com os outros. E ele aqui está a falar mesmo, ele está a falar aqui uns com os outros. E finalmente, agir de forma agradável a Jesus. Claro, é o versículo 17 que diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Fazer em nome de Jesus é como se ele assinasse por baixo. Jesus, o Senhor assina por baixo essa decisão? É isso. Jesus, eu vou gastar esse dinheiro assim, o Senhor assina por baixo? É isso, é fazer em nome de Jesus. Jesus, eu vou falar isso para o Kim Rogério, o Senhor assina por baixo que eu fale isso para ele? Ou isso vai ser ofensivo? Jesus, eu vou falar mal do Joaquim pro Sharp. O senhor assina embaixo que eu fale mal para ele? Se ele assinar embaixo, fala mal. Se ele não assinar, não fala. É isso, fazer as coisas em nome de Jesus. É assim que a transformação ocorre. Ele nos ajuda a perceber o que é certo e o que é errado. Então Paulo é muito prático aqui, ele é muito prático. Ele diz que existia uma vida velha e que precisamos viver uma vida nova em Cristo. E para isso, precisamos ter a mente e a nossa prioridade focada no alto. E para como é que nós focamos nas coisas que são do alto? Ele dá uma forma aqui, ele dá um jeito. Começa com a palavra, é a palavra que muda. Começa com a palavra. Ajudem-se mutuamente, certo? Louvem a Deus, tenham intimidade com Ele. E façam tudo em nome de Jesus. Jesus assinar por baixo. Olha, eu confesso, nem tudo que eu faço Jesus assina por baixo. Mas quero lutar para ser cada vez mais. Olha, Jesus está a aprovar. E as minhas decisões, as minhas ações, as minhas palavras e os meus pensamentos, inclusivamente, estão a agradar ao Senhor. Vamos terminar pedindo que o Senhor nos dê a sua mente, de facto, já que Paulo afirma que temos a mente de Cristo. Mas vamos fazer uma oração como o salmista fez: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Então vamos fazer essa oração e continue a trabalhar essa folha e esse assunto como vocês acharem melhor. É entre cada um e Deus, claro, mas é entre cada um e cada um também. Há uma horizontalidade, mas há uma verticalidade, mas há uma horizontalidade da vida cristã. Inevitável, indispensável. Então que o Senhor mude a nossa mente. Que a nossa mente esteja as coisas que são do alto. Vamos orar?